Chuvas continuam castigando 26 cidades do estado de Santa Catarina e você vai ver também. A atividade industrial cresceu em março, de acordo com os dados do IBGE. Um sistema que usa materiais reciclados para construções de escola está sendo testado no Brasil. A tecnologia do reconhecimento facial pode ajudar famílias em busca de pessoas desaparecidas. Os postos têm até sábado para alterar a forma de mostrar os valores dos combustíveis. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. As chuvas continuam em todo o estado catarinense. E a atividade industrial cresceu 0,3% em março, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. A boa notícia é que essa é a segunda alta, mas a má notícia é que mesmo assim o índice fecha o trimestre em queda. Os dados divulgados pelo IBGE mostram o comportamento da indústria brasileira em março. Na comparação com março de 2021, o índice registra queda de 2,1%. Na comparação com o mês anterior, fevereiro, o crescimento foi de 0,3%. A boa notícia é que essa é a segunda alta seguida. Em fevereiro, já havia subido 0,7%. Mas a má notícia é que a queda de 2% em janeiro ainda não foi compensada. E a indústria brasileira vai fechar o trimestre com baixa de 4,5% em relação aos mesmos 3 meses do ano passado. A atividade que mais influenciou positivamente no crescimento foi a de veículos automotores, seguida pelos produtos químicos, bebidas, máquinas e equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos. Os maiores recuos foram nos produtos alimentícios, combustíveis minerais, combustíveis derivados de petróleo e biocombustíveis, produtos de metal e máquinas e materiais elétricos. Entre as grandes categorias econômicas, 3 apresentaram alta: bens de capital, bens de consumo duráveis e bens intermediários. Por outro lado, a categoria de bens de consumo semi e não duráveis teve queda de 3,3%. Especialistas avaliam que a indústria brasileira continua sendo impactada pela alta dos preços das matérias-primas, a falta de insumos e a limitação de oferta. A piora no cenário externo devido à guerra na Ucrânia também tem atrapalhado as perspectivas para o ano. E o cenário se completa com a alta dos juros e a inflação persistente, que tem tirado o poder de compra e de consumo das famílias. Os postos têm até sábado para alterarem a forma de mostrar o preço dos combustíveis. A mudança tem o objetivo de deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor. A iniciativa também visa igualar os anúncios com a expressão numérica da moeda brasileira. A nova norma determina que os valores devem ser exibidos em 2 casas decimais, tanto na bomba de combustíveis quanto no painel de preços. A ANP permite que os visores das bombas continuem com o 3º dígito, mas a medida só irá valer se ele ficar travado em 0 no momento do abastecimento. Como não será necessário trocar os painéis de preço ou as bombas de combustíveis, a medida não vai gerar custos aos postos de combustíveis. Um sistema que usa matérias-primas recicladas para a construção de escolas está sendo testado no interior de São Paulo. A medida visa reduzir gastos e amenizar impactos ambientais. Em vez de contar com um ambiente de estudos tradicional, uma escola foi construída de maneira sustentável no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O novo ambiente pertence a uma ONG e foi erguido com madeira reflorestada. Além disso, todo o revestimento da construção foi feito com chapas e telhas ecológicas, produzidas a partir da reciclagem de 2,5 milhões de embalagens plásticas. O método de construção pouco conhecido no país é muito utilizado em outras nações, como Estados Unidos
Unidos, Alemanha, Japão e Chile, para trazer maior agilidade às obras e criar menos poluentes. Em comparação com a construção civil tradicional, o projeto sustentável gerou 95% menos resíduos e utilizou 90% a menos de água. Geralmente, os revestimentos das construções também são feitos de painéis de madeira, mas no caso das escolas existe um diferencial a mais. Das paredes ao teto são utilizadas chapas e telhas ecológicas, feitas de plástico e alumínio reciclados. Como tem alumínio em sua composição, as chapas e telhas proporcionam conforto térmico às construções, evitando o uso contínuo de ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado. Segundo os fundadores, se esse método fosse utilizado por todo o país, o déficit habitacional seria drasticamente reduzido. A seguir, segue as buscas por informações sobre os casos de hepatite que vem atingindo crianças em vários países. Aplicativo de smartphone que pode identificar o Alzheimer e outras doenças e distúrbios neurológicos a partir da análise dos olhos. Foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O aplicativo consegue obter os resultados através de uma câmera de infravermelho frontal presente em smartphones para reconhecimento facial, juntamente com a câmera selfie, para rastrear como a pupila de uma pessoa muda de tamanho e assim fornecer informações sobre as funções neurológicas. Essa análise tem o papel de diagnosticar e monitorar várias doenças e distúrbios que atualmente requer equipamentos especializados e caros, tornando inviável a realização fora de um laboratório ou clínica. Uma das principais ideias do aplicativo é baratear os custos, já que ele fornecerá o resultado sem precisar de um exame ambulatorial. O software foi apresentado na Conferência sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação nos Estados Unidos, sendo premiado com uma menção honrosa de melhor artigo. Um dos autores do projeto afirmou que ainda existe muito trabalho pela frente para que o aplicativo seja colocado em uso no dia a dia e disponibilizado em lojas de aplicativos. O processo de criação contou com a ajuda de adultos mais velhos, que auxiliaram na projeção de uma interface de aplicativo simples que permite aos usuários administrar os testes, com comandos de voz, instruções baseadas em imagens e até mesmo uma luneta plástica, para direcionar o usuário a colocar o olho dentro da visão da câmera. A ideia é permitir que o aplicativo funcione em qualquer smartphone, não somente nos modelos mais novos. Os casos de hepatite que vem atingindo crianças em vários países do mundo seguem sendo investigados. Um tipo misterioso de hepatite em crianças vem causando preocupação. A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira ter recebido comunicados de 228 casos em 209 países. Outros 50 estão sendo investigados. A maioria dos casos foi registrado na Europa, principalmente no Reino Unido. A origem dessa hepatite ainda é um mistério. Em 5 de abril, a OMS foi informada de 10 casos de hepatite aguda severa de origem desconhecida em crianças de menos de 10 anos na Escócia.
3 dias depois, já haviam sido identificados 74 casos no Reino Unido. Esse tipo de doença produz icterícia, diarreia, vômitos e dores abdominais. Alguns casos demandaram transplante de fígado e pelo menos uma criança morreu. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Enfermidades e a OMS, os vírus comuns da hepatite não foram registrados em nenhum dos casos. Uma hipótese levantada nos Estados Unidos é de que a origem pode ser um patógeno comum chamado adenovírus 41. Os adenovírus provocam problemas respiratórios, digestivos ou conjuntivite, mais frequentes no inverno, são transmitidos com facilidade em creches e escolas e a maioria dos seres humanos é infectada antes dos 5 anos. E de acordo com os dados da Cruz Vermelha, cerca de 72 pessoas desaparecem por dia no Brasil, chegando a 62 mil por ano. A tecnologia do reconhecimento facial pode ajudar as famílias em busca dessas pessoas. A batalha da Dona Ivanise já dura 26 anos. A filha Fabiana desapareceu em dezembro de 1995. Ela procurou ajuda em hospitais, polícia, programas de TV e não teve resposta. Mesmo sofrendo por não encontrar a filha, Ivanise encontrou forças e se uniu com outras mães com histórias parecidas. No dia 31 de março de 96, nasceu em São Paulo um movimento de mães que se reuniram na Praça da Sé, já com mais de 100 pessoas. E a partir dali eu comecei uma luta, não só pela minha filha, mas por todas aquelas pessoas que ali estavam, e já se passaram 26 anos, não encontrei minha filha ainda, e já cadastrei mais de 11 mil pessoas e temos um saldo positivo de 5.332 pessoas localizadas. Segundo o relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 172 pessoas desaparecem por dia no Brasil. O relatório aponta também que o total de desaparecidos no país ultrapassa a barreira dos 62 mil. Antigamente, para divulgar o desaparecimento de pessoas, apenas cartazes e panfletos eram espalhados pelas grandes cidades. Hoje, com a internet, as fotos dos desaparecidos se espalham pelo mundo inteiro. Tecnologia que, se existisse na época do desaparecimento de Fabiana, a história da Ivanise poderia ser outra. Naquela época, a minha filha desapareceu de uma avenida muito movimentada, né? Hoje, as avenidas, todas elas têm câmeras para fotografar os veículos, até para multar os veículos que andam em alta velocidade ou que está fora do seu dia do rodízio. As casas têm câmera de circuito no lado de fora de casa. Naquela época não tínhamos nada disso. A internet era uma ferramenta que só quem utilizava a internet era uma classe social privilegiada. Hoje não. Hoje nós temos uma tecnologia avançada, hoje nós temos as redes sociais. Uma empresa de tecnologia de São Paulo criou um aplicativo que pode ajudar pessoas como a Ivanise. Nele, o usuário vai preencher as características como altura, cores do cabelo, pele e idade. Depois de iniciar a busca, ele vai trazer fotos e a localização de pessoas com os mesmos biotipos. O usuário vai receber um e-mail mostrando os resultados da procura. A associação possui um sistema que ela cadastra as pessoas desaparecidas, seus dados, as suas fotos. Imediatamente esse dado fica disponível para o aplicativo. O aplicativo ele acessa essa base de dados e você pode procurar uma pessoa desaparecida através de 2 recursos dentro do aplicativo. Um é a busca por características, então você sabe a cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor dos olhos, ou então através de uma foto. Você pode pelo aplicativo tirar uma foto ou usar uma foto que você tem na galeria e através do reconhecimento facial a gente vai procurar pessoas que têm rosto parecido com aquela foto que você nos deu.
Então você tira a foto de uma pessoa na rua, né? Essa é a situação que a gente imaginou, né? Uma pessoa em situação de dificuldade na rua, alguém vê, tira a foto, cruza com o nosso banco de dados automaticamente e a gente diz, olha, parecida com essa pessoa que você encontrou, nós estamos procurando essas outras 3. Quem sabe dessas 3 a gente consegue fazer um match, né? Descobrir quem é. O aplicativo tem 1 ano de existência e já é utilizado pela ONG da Ivanice. Ela ainda não encontrou a filha, mas a ferramenta conseguiu unir outras pessoas que lutam pela mesma causa. A gente tem uma demanda muito grande, muito maior, de pessoas que estão com o seu ente querido desaparecido e que nos procuraram através do Family Face. Então, para a senhora hoje, é uma ferramenta que pode, por exemplo, até contabilizar ainda, atualizar o número de pessoas desaparecidas, né? Sim. Mas para isso a gente ainda depende que as pessoas baixem o app do Family Face nos seus aparelhos telefônicos ou no seu tablet, entendeu? É uma ferramenta que nem a polícia tem, né? Para identificar desaparecidos. O aplicativo é gratuito e qualquer pessoa pode baixar nos sistemas iOS e Android. E para a Ivanice, quanto mais pessoas usarem a ferramenta, maior vai ser a possibilidade de encontrar um desaparecido. Nós dependemos que as pessoas baixem o app do Family Face no seu smartphone, no seu iPhone, no seu tablet. Nós dependemos que a sociedade seja os nossos olhos, para que nós possamos encontrar mais pessoas. Todas as pessoas que foram encontradas até hoje, elas foram identificadas porque a fotografia delas estavam expostas em algum lugar, seja no nosso site, seja nas nossas redes sociais, em campanhas que a gente faz. A seguir, cidades do estado estão em emergência devido às chuvas. As chuvas dos últimos dias fizeram pelo menos 3 cidades da região sul decretarem situação de emergência nas últimas horas. A situação mais grave até o momento é da cidade de Tubarão. As fortes chuvas que ocorreram desde o início da semana em Tubarão já apresentam consequências que deixam a cidade em situação complicada. Hoje, mais de 60 pessoas precisaram deixar as suas casas e ir para a casa de parentes ou abrigos. E os alagamentos em algumas áreas obrigaram a prefeitura a fazer modificações no trânsito. Um deslizamento de pedras deixou o trânsito parcialmente interrompido nesta manhã na BR-101 em Tubarão. O incidente aconteceu no Morro do Formigão, no quilômetro 337 da Rodovia Federal. E a CCR Via Costeira, empresa que administra o trecho, e a Polícia Rodoviária Federal estão no local monitorando. Segundo informações da PRF, uma das pistas no sentido norte está bloqueada, enquanto o trânsito flui pela faixa da direita. Já o sentido sul está liberado, apesar do transtorno, nenhum veículo foi atingido e ninguém se feriu. Nesse momento, há cerca de 1 quilômetro de congestionamento no local, devendo aumentar. O comércio de Tubarão ficou com portas fechadas, somente hospitais mantiveram as portas abertas na cidade nesta quarta-feira. O prefeito Juarez Ponticelli, nas redes sociais, informou a população sobre as medidas. O município já está em situação de emergência decretada e, infelizmente, as previsões de hoje não são animadoras. O rio está crescendo numa média de 10 centímetros a cada hora. Nós temos ainda água chegando por conta da intensidade das chuvas
nas cabeceiras e na serra durante essa madrugada. Essas águas vão chegar por volta de meio-dia, um pouco mais, o que indica que ainda haverá um crescimento do rio Tubarão e há possibilidade de transbordo em outras áreas, além daquelas áreas que já estão comprometidas, como a Madre, Bom Pastor, São João, nas duas margens. Nós também temos a possibilidade de transbordo do rio em alguns pontos da área central da cidade. Por isso, seguindo a orientação aqui, como estamos fazendo desde ontem, das forças de segurança e de defesa civil, e foi uma voz unânime aqui dessas forças no sentido de nos pedir para promover o fechamento do comércio e das principais atividades da cidade no período da tarde, exatamente para garantir a segurança das pessoas, das famílias. Ainda há perigo de transbordamento do rio Tubarão. O volume de chuvas está sendo monitorado. A cidade de Orleans também decretou situação de emergência assinado pelo prefeito Jorge Có. Uma parte de uma das rodovias que dá acesso ao município caiu. Nessa madrugada, a estrada geral Orleans-Ponte Preta, houve um deslizamento total de terras aqui no asfalto. Você pode ver, fazendo com que esteja totalmente interditada a ligação Orleans-Ponte Preta. Porém, quem vem de Orleans pode subir à direita ali no galpão da Auriverde, que vai passar depois desse deslizamento. Ou também, quem puder vir de Orleans, passar pelo bairro João Paulo II, subindo na antiga barragem, saindo lá no Divane. Portanto, aqui nesse exato momento, durante talvez mais de 10, 15 dias, estará interditada essa rodovia por causa desse grande deslizamento de terras nesse asfalto. Então, cabe a nós, a partir da semana que vem, quando voltar o sol normalmente, começar a recuperação aqui na Estrada Geral Orleans-Ponte Preta. Maracajá, Forquilinha também decretaram situação de emergência. Os municípios continuam fazendo monitoramento. Aqui em Criciúma também não é diferente. Há áreas com pontos de alagamento, principalmente na região do Sangão, ali no Pontilhão, para quem sai da SATIC. Ainda o rio está transbordado e a água está sobre a pista. Portanto, muito cuidado, principalmente para quem vai se dirigir aos municípios de Forquilinha também. O leito do rio já está nas margens, portanto, atenção redobrada, principalmente agora no período noturno, porque a chuva ainda não parou. E o Criciúma joga daqui a pouco contra o CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sem tempo para treinar e lamentar o empate frente ao Novo Horizontino, o plantel tricolor treinou em solo alagoano na tarde de segunda e na manhã de terça-feira para o jogo frente ao CSA hoje às 9 horas da noite. O técnico Cláudio Tencati não terá Thiago Marques à disposição. O centroavante, que saiu do banco na última partida, acabou sendo expulso logo aos 20 minutos em campo e assim deixa desfalcado o elenco tricolor. Como Caio Dantas ainda não está apto para estrear, Thiago Alagoano deve voltar ao time titular, formando o ataque mais móvel com Rafael Bilu. Outra possível alternativa de Tencati pode ser a entrada de Marco Cerato no meio e na vaga de Felipe Matheus, apesar de não confirmar. O técnico tricolor deixou em aberto essa possibilidade. O possível Tigre deve ir a campo com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes, Léo Costa, Arilson, Marcos Serrato e Marquinhos Gabriel, Rafael Bilu e Thiago Alagoano. Boa sorte ao Tigre. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.